Olá, meus queridos concurseiros, minhas queridas concurseiras, professora Amanda Lentes, de volta para darmos continuidade ao nosso estudo de administração financeira e orçamentária. No último bloco, nós estávamos falando sobre os prazos de envio dos orçamentos para o Poder Legislativo. Iniciamos pelo Poder Executivo com a referência número 1, que era o exercício financeiro, que corresponde ao dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, e que o Poder Executivo, portanto, encaminha para o Poder Legislativo os projetos de lei orçamentária. O plano plurianual deverá ser enviado até 4 meses antes do final do exercício financeiro, o que significa a data do dia 31/8. Prazo máximo. A lei orçamentária anual, por sua vez, também 4 meses antes do final do exercício financeiro, que corresponde à data do dia 31 de agosto, 31/8. Por sua vez, a lei de diretrizes orçamentárias deverá ser encaminhada até 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro para o Poder Legislativo, o que corresponde à data do dia 15/4. Chegando no Poder Legislativo, no Congresso Nacional, o Congresso Nacional também deverá respeitar algumas datas. Para a tela, olha lá. Prazos para o envio dos orçamentos, referência 2, sessão legislativa, tendo em vista que estamos lá no Poder Legislativo, certo? A sessão legislativa, portanto, ela é dividida em 2 períodos. O primeiro período vai do dia 2/2 até o dia 17/7. E o segundo período vai do dia 1/8 até o dia 22/12. Artigo 57 da Constituição Federal. Olha lá. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a dia 22 de dezembro. Então, lá no Poder Legislativo é feita a análise e o Poder Legislativo deverá devolver para a sanção do Executivo. E olha como é que vai ser. O plano plurianual e a LOA deverão ser encaminhados, retornar para o Poder Executivo até o encerramento da sessão legislativa, que é até a data do dia 22/12, lá no segundo período, no final do ano. Agora, a lei de diretrizes orçamentárias, ela deverá ser devolvida para o Poder Executivo até o primeiro período da sessão legislativa, até o final do primeiro período da sessão legislativa, que corresponde à data do dia 17/7. Olha como é que fica. 2/2 ao dia 17/7, primeiro período. A LDO tem que ser encaminhada ali até a data do dia 17/7. Já o plano plurianual e a lei orçamentária até o final, até o encerramento da sessão legislativa, que é no final do ano, lá no segundo período. 22/12 até o dia 22/12, certo? Pessoal, vem pra mim. Agora, a gente vai entender então como é que funciona na linha do tempo esse encaminhamento, essa devolução para o Poder Executivo, como que vai funcionar essa dinâmica. E para que fique mais fácil de se compreender e de memorizar, eu fiz uma linha do tempo que vai demonstrar como é que acontece esse procedimento. E mais, agora vai chegar o momento da gente compreender por que a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias é de 1 ano e pouquinho, e não de 1 ano exato, e não também uma data específica, não tem um tempo determinado específico. Justamente por essa característica dela, por essa forma que a gente vai somente perceber agora com a linha do tempo. Então, vem pra tela, olha lá. Aqui, pessoal, eu peguei o ano de 2015, e eu peguei o ano de 2015 porque justamente é o ano do plano plurianual, o ano que se encerrava o último plano plurianual. Nós estamos agora no PPA 2016-2019. Estávamos no PPA 2012-2015, então coincidiu exatamente com o ano de PPA, o ano de 2015. Portanto, eu trouxe essa data para que a gente possa fazer essa avaliação na linha do tempo. Então, como nós vimos, a referência número 1 é o exercício financeiro, que vai da data do dia 1/1 ao dia 31/12. E é o momento em que o Poder Executivo tem o compromisso de encaminhar ao Poder Legislativo. Qual é a primeira ação do Poder Executivo? Qual é a primeira lei orçamentária que deve ser encaminhada ao Poder Legislativo? Olha lá. 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro, o Poder Executivo envia ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, até a data do dia 15/4 de 2015, o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, percebam que o ano de elaboração, de edição da Lei de Diretrizes Orçamentárias é o ano anterior ao início da sua vigência.
Então, a LDO 2016 ela é elaborada no ano de 2015 e ela deve ser encaminhada ao Poder Legislativo até 8 meses e meio antes do final do exercício financeiro para apreciação do Poder Legislativo. Certo? Beleza. Agora, qual é a segunda ação nessa nossa linha do tempo? Qual é a segunda coisa que provavelmente, que em tese deve acontecer? É a devolução da LDO. Percebam então que a LDO é a primeira lei orçamentária que acaba sendo desenvolvida com maior, inicialmente. Primeiro é ela que é desenvolvida, que é elaborada. Porque percebam, a data do dia 15/4, ela deve ser encaminhada ao Poder Legislativo. E o Poder Legislativo tem a obrigação de devolver para o Poder Executivo até o primeiro período da sessão legislativa, que é até a data do dia 17/7 do ano de 2015. Percebam então que o Poder Executivo encaminha ao Poder Legislativo e o Poder Legislativo deve analisar e devolver ao Poder Executivo. E, pessoal, não poderá acontecer a interrupção da sessão legislativa até a apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vem para mim. O que significa dizer que os parlamentares não entram de férias se não analisarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e devolverem ao Poder Executivo. E isso é uma norma constitucional. Mais adiante a gente vai dar uma olhadinha nela. Mas agora já é o momento de você perceber. E aí, eu já trago uma informação a mais. Muito cuidado, porque algumas questões costumam querer confundir você da seguinte forma. Existe obrigatoriedade por parte dos parlamentares em apreciar o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Pessoal, a única regra que obriga o parlamentar a apreciar, a única lei orçamentária é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não existe uma norma constitucional que defina, que obrigue essa apreciação, porque os parlamentares não entram em férias, não há interrupção da sessão legislativa sem apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é a regra que obriga, então, os parlamentares. Para plano plurianual e lei orçamentária anual não há a mesma norma, é apenas para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas, para a tela. Então, o Poder Executivo encaminhou até a data do dia 15/4, o Poder Legislativo deve devolver até a data do dia 17/7. E por que a linha do tempo acontece dessa forma? Porque a próxima ação acontece na data do dia 31/8 apenas. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês avaliem da seguinte forma, olha ali. A publicação, então, do Legislativo acontece na data do dia 17/7 e vamos supor, então, que com a publicação, com a devolução para o Poder Executivo, vem para mim, vamos supor, então, que com a devolução da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Poder Executivo, o Poder Executivo viu que o Poder Legislativo fez as análises, avaliou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, concordou e vai sancionar. Com o sancionamento poderá acontecer a publicação. E vamos supor então que o Poder Executivo publique a Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque já está tudo ok, já desde ali da data do dia 17/7. Mas cuidado, não há uma obrigatoriedade do Poder Executivo em publicar logo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você vai perceber que, avaliando as leis de diretrizes orçamentárias dos anos, elas são publicadas geralmente também só lá no outro ano, mas isso depende da data da publicação. A vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias depende da data da publicação, da sua publicação. Mas, em tese, ela já está praticamente pronta ali no primeiro período da sessão legislativa, o que corresponde ali no primeiro semestre. Porque uma das características da Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma das suas funcionalidades, digamos assim, é auxiliar a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Cuidado! Não existe norma que obrigue a Lei de Diretrizes Orçamentárias a ser publicada antes da Lei Orçamentária Anual. Não há essa norma. Em âmbito material, ou seja, em âmbito de teoria e de funcionalidade da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela traz essa característica de auxiliar a elaboração da LOA. Ela dá as diretrizes da Lei Orçamentária Anual, ela coordena a Lei Orçamentária Anual, mas ela auxilia também a sua elaboração.
Por isso que, em tese, ela deveria já iniciar a sua vigência no ano de 2015. Na prática, não é necessariamente assim que acontece, mas para o seu concurso, o que você precisa saber é que a vigência dela é superior ao exercício financeiro, justamente porque ela tem essa característica de contribuir com a elaboração da LOA. Mas lembre-se, não há uma norma que obrigue isso a acontecer, certo? Ficou claro? Então percebam que a estrutura da lei, da nossa linha do tempo inicia assim. Como existe já a devolução da lei de diretrizes orçamentárias para o Poder Executivo, em tese ela já está ok. E pode o Poder Executivo concordar, sancionar e então publicar. E aí inicia-se a sua vigência. E percebam que essas datas estão caracterizadas por antes mesmo do encaminhamento pelo chefe do Poder Executivo, tanto do PPA quanto da Lei Orçamentária Anual. Então, por isso que tem tem maior agilidade no que tange a ideia da Lei de Diretrizes Orçamentárias especificamente. Professora, tá confuso? Calma, no final da nossa linha do tempo você vai conseguir vislumbrar todo o processo e vai ficar mais tranquilo. Para a tela. Bom, então vamos supor que a Lei de Diretrizes Orçamentárias o Poder Executivo recebeu ali na data do dia 17/7, o Poder Legislativo devolveu. O Poder Executivo, então, avaliou, concordou e publicou. E aí, nesse caso, com a publicação, inicia-se a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ok. Nisso, o Poder Executivo também tem o compromisso de elaborar o projeto de lei, o projeto do plano plurianual e deverá enviar até a data do dia 31/8, que corresponde até 4 meses antes do final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, encaminhará ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, o plano plurianual, o projeto do plano plurianual. O mesmo é para a LOA. A LOA deverá também ser encaminhada até 4 meses antes do final do exercício financeiro para que o Poder Legislativo aprecie. Então percebam que com a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ali, já desde aquela data, como nós vimos, ela vai auxiliar a elaboração da LOA. E percebam ali que na linha azul clara, a gente já percebe que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que foi publicada e que já iniciou a sua vigência no ano de 2015, vai contribuir aí para a elaboração da LOA. Ela tem essa funcionalidade. Repito, mas não há uma norma que diga que ela necessariamente precisa ser publicada antes da LOA, ok, pessoal? Mas essa característica de auxiliar a elaboração da LOA e que, em tese, ela deve já iniciar a sua vigência no ano de 2015, é que a gente pode perceber, que pela linha azul clara, que a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai se dar ali no ano de 2015 e, obviamente, no ano de 2016 por completo. Então, percebam que nós temos, na linha azul clara, o ano de 2015, a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e você deve lembrar que lá para o ano de 2016 todinho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias também será vigente. Por isso que a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é de 1 ano e pouco. Ela é superior ao exercício financeiro, porque, em tese, ela já tem a sua vigência iniciada no ano da sua elaboração, que no nosso exemplo é o ano de 2015. Ficou claro, pessoal? Então tá, continuando. Com a lei, o projeto de lei orçamentária anual e o plano plurianual encaminhados até 4 meses antes do final do exercício financeiro para o Congresso Nacional, que corresponde à data do dia 31/8, o Poder Legislativo, em posse do projeto de lei orçamentária anual e do projeto de plano plurianual, irá analisar e deverá devolver ao Poder Legislativo. E, nesse caso, o Poder Legislativo vai devolver o projeto de lei orçamentária anual e o projeto de plano plurianual até o encerramento da sessão legislativa, que se dá na data do dia 22/12. E olha como é que ficou. Percebam ali que temos todas as datas. O Executivo elabora a LDO e até a data do dia 15/4 encaminha ao Legislativo. Olha como é que funcionam as primeiras ações do Poder Executivo e Legislativo. Nisso, o Poder Legislativo recebe, avalia e deverá devolver até a data do dia 17/7.
Nisso, se estiver tudo ok, o Executivo vai sancionar a LDO e a sua vigência já vai ser iniciada. E justamente para contribuir com a elaboração da Lei Orçamentária do ano de 2016. E aí ela já inicia a sua vigência. Iniciando a sua vigência ainda no ano de 2015, que se dá com a sua publicação. Por isso que a gente não tem uma data exata, porque depende da publicação por parte do chefe do Poder Executivo. Com a sua publicação, inicia sua vigência e ela terá sua vigência ainda no ano de 2015 até todo o ano de 2016. Por isso que ela tem uma vigência superior ao exercício financeiro, por isso que ela tem uma vigência de 1 ano e pouquinho. Não podemos dar uma data exata. Em contrapartida, a Lei Orçamentária Anual, ela, por mais que seja elaborada no ano de 2015, ela só vai iniciar a sua vigência no ano seguinte. O plano plurianual também só inicia sua vigência no ano seguinte à sua elaboração, certo? Ok, a sua publicação deverá acontecer necessariamente no ano seguinte à sua elaboração, certo? Eu trouxe, pessoal, uma tabelinha que resume todos esses prazos no que tange ao texto. Por quê? Porque pode cair na sua prova só o texto, como pode cair na sua prova as datas. Então, olha lá a tabelinha, resumo dos prazos. O instrumento PPA, LDO e LOA, encaminhamento ao Congresso Nacional, devolução para a sanção presidencial. Então vamos lá. O Poder Executivo, então, até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro, estamos falando de PPA. Professora, você não falou ainda desse primeiro exercício financeiro. Lembrem-se que o PPA é de 4 em 4 anos, por isso que ele traz essa informação a mais. Mas quando a gente falar sobre o PPA, eu vou repetir essa informação, que corresponde até a data do dia 31/8, e deverá ser devolvido para a sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa 22/12. A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá ser encaminhada ao Congresso Nacional até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, e aqui é todos os anos, e deverá ser devolvida até o primeiro período da sessão legislativa, até a data do dia 17/7. A Lei Orçamentária Anual também será feita todos os anos, por isso é somente até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, que corresponde até a data do dia 31/8, e deverá ser devolvida pelo Poder Legislativo para o Poder Executivo para a sanção presidencial até o encerramento da sessão legislativa. Mais uma linha do tempo para contribuir aí para a parte visual dos seus estudos. Vem para mim. Bom, visto isso, então, a gente já pôde apreciar os prazos. Esses prazos eu vou reforçar quando tratarmos sobre cada uma das leis orçamentárias. Então, agora esse é o nosso próximo assunto. Vamos voltar ao nosso modelo constitucional, visto esses prazos, e eu vou reforçar posteriormente, visto esses prazos. Nós vamos avaliar agora cada uma das leis orçamentárias e suas características e a sua função nesse nosso modelo constitucional do sistema orçamentário das leis orçamentárias. Para a tela. Então, a nossa estrutura, o nosso modelo constitucional se dá assim. Lá no topo a gente tem o plano plurianual e ele é caracterizado pelo planejamento estratégico. Em decorrência dele nós teremos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, caracterizada pela LDO, e ela nada mais é do que a parte tática. Claro, ela é a parte tática porque ela é responsável, ela é a ligação entre o planejamento e o orçamento propriamente dito. Ela é a ligação entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual. Percebam que na parte macro da estrutura, que é o plano plurianual, que tem duração, uma vigência de 4 anos, ele vai trazer lá essas características da ação, do querer fazer do governo, o que o governo pretende fazer. E o orçamento propriamente dito é a execução, é o fazer acontecer. Ao longo de 4 anos, todos os orçamentos deverão atender a esse macro desafio, esse macro programa que é idealizado pelo plano plurianual. E quem faz essa ligação, que dá que coordena essa execução do orçamento, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por isso, em decorrência dela, teremos a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, que é a parte operacional, que é o orçamento que propriamente dito, é o fazer do governo. Vem para mim. Pessoal, visto isso, vamos entrar, portanto, em cada uma das leis orçamentárias. E vamos iniciar pela
pelo plano plurianual. Mas isso é tema do nosso próximo bloco. Aguardo vocês e bons estudos. Valeu, galera!